estarmos na tua santa presença. Abençoa os teus servos que aqui já estão nesta noite, bem como aqueles que hão de chegar. Toma a primazia, Senhor, neste culto. Fala ao nosso coração pela tua palavra. Usa cada filho teu na adoração, para que possamos, Senhor, prestar a ti o verdadeiro culto nesta noite. Pedimos assim as bênçãos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. E resgatado, segue avante e triunfante, combateremos e venceremos no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, tipificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificado, vivei unido, pois sois remido, não mais temendo o bem fazendo. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Irmãos amados, por pecado, sedes valente e muito prudente, estais lavado no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, santificado, vivi perdido, mas sou remido no nome santo de Jesus. Pelo mundo brilha a luz desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou. O sangue que emanou no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Mas achei a salvação pela grande redenção no Calvário. Pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador, tema do bom pregador no Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz teu mal, e oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue somos redimidos, sim. Pelo sangue carmesim, pelo
Queridos, abramos nossas Bíblias, vamos para a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2 e no versículo 15. Glória a Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 15. Vamos ler, portanto, esta palavra de Deus. Diz o texto sagrado: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém. Vamos orar com o diácono missionário, irmão Joimar Araújo Carneiro. Vamos orar. Quantos pedem oração? Maravilhoso Deus e eterno Pai, cuja presença nós estamos nesta noite, Deus. Queremos te louvar pela leitura da tua palavra. Queremos te louvar nesta noite pela tua bondade e pela tua rica misericórdia para com as nossas vidas. Ó Deus amado, nesta noite nós viemos a este lugar para louvar e engrandecer o teu santo, bendito e maravilhoso nome. Porque Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus que pode todas as coisas, é um Deus que está nas alturas, na profundidade, é o Deus que conhece os nossos pensamentos, é um Deus que tem nos livrado, Senhor. Ó Deus amado, por isso nós estamos aqui nesta noite, Senhor Deus. Grato a Ti, Senhor, pelo Teu amor para com as nossas vidas, Senhor Deus. Deus, nesta noite, venha abençoar aqueles que irão louvar o Teu nome, abençoar aqueles que irão fazer uso da Tua palavra, Senhor Deus. Deus, nós te pedimos nesta noite uma bênção especial sobre a nossa cidade, Senhor, o nosso bairro, o nosso país, a nossa cidade, a nossa nação. Ó Deus maravilhoso, que Tu venha estender as Tuas mãos poderosas, Senhor, sobre esta nação, Senhor. Venha nos livrar de todos os maus, Senhor. Ó Deus amado, até aqui Tu tem nos ajudado, até aqui, Senhor Deus, Tu tem estado conosco, Senhor. Por isso, nesta noite, nós somos gratos por tudo, Senhor Deus. Deus de bondade, Deus de infinita misericórdia. Nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Senhor, amém. dá-me mais gratidão por tudo que Tu fizeste por mim, por Tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste, consolação e liberdade de estar aos Teus pés. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Ó meu Senhor, Tu fizeste por mim o que ninguém poderias fazer. Na cruz pregado verteste assim sangue, no qual sempre posso
Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Louvado seja o nome do Senhor, estarmos reunidos nessa noite para nós continuarmos no Santo Templo em mais uma quarta-feira, onde Deus nos concede a graça de estarmos agregados no seu nome para o adorarmos e aprendermos no seu Santo Templo. Algumas quartas-feiras estava ausente, atendendo alguns trabalhos da nossa querida Assembleia de Deus em Caxias. Pela graça de Deus estamos aqui hoje junto com os santos para nós nos deleitarmos da palavra do Senhor. Primeiramente quero louvar a Deus pela vida de todos os santos que aqui estão nesta noite maravilhosa. Certamente vieram adorar ao Senhor e ser alimentado pela palavra de Deus. Peço aos meus amados e queridos irmãos, e sempre alertando os queridos, estamos em um momento pandêmico, os irmãos não esqueçam disto, tenham todos os cuidados necessários durante o cotidiano, onde quer que você esteja, na igreja do Senhor não é diferente. Se você puder, use a sua máscara. Eu só estou sem máscara porque estou ministrando aos irmãos essa noite. Mas quando eu falo com algum irmão, eu já coloco a máscara. O álcool gel também é indispensável. São as medidas protocolares que nós devemos ter cuidado, né? Graças a Deus, as vacinas estão chegando em nosso Brasil. Quando chegar a vacina na idade do meu querido irmão, não hesite, vacine-se. Isto é bom, é louvável e com certeza estamos orando e teremos êxito em tudo, em nome do Senhor. Meus irmãos, o texto que nós lemos nessa noite, eu quero por cerca de talvez uns 20 minutos ministrar com vocês. Os nossos cultos ainda estão sendo cultos rápidos por conta do período em que estamos vivendo. Louvo a Deus também pelo distanciamento corporal que nós estamos tendo, mas graças a Deus que glorificam a Deus por isso. Oremos por aqueles que estão doentes, outros internados, outros precisando do auxílio divino. Abram vossas Bíblias, por favor. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Nós aprendemos um pouco desse texto na lição de domingo passado próximo, quando o comentarista aludiu no tópico 3 sobre como devemos nos apresentar ao Senhor nesse texto. Eu quero falar sobre isso aos queridos irmãos, não de forma de pregação, mas de forma bem compassada, meticulosa, em um estudo da palavra de Deus com os santos, nesse texto sagrado. O texto diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Em outras palavras, Paulo está dizendo ao jovem Timóteo: esforça-te arduamente em te mostrar digno da
aprovação de Deus. Queridos irmãos, nós estudamos no domingo o tema comprometimento com a obra de Deus. Eu até fiz aqui uma analogia, eu quero repetir aos irmãos nessa noite sobre quando o americano, no seu famoso hot dog, ele nos traz um exemplo quando ele usa tanto ovos da galinha como também usa o bacon é extraído do porco. Quando se coloca ovos ali no sanduíche, no hot dog, fica especial, fica gostoso. Nós usamos também. Quando se coloca o bacon, também é especial. E qual é a pergunta que surge? Quando ele quer diferenciar o termo comprometimento, ou ser comprometido, com o termo ser envolvido. E a pergunta é: quem está comprometido com o americano? Ou com aquele que gosta do hot dog, não é isso? Aquele que gosta para nós é cachorro quente. Quem está mais comprometido? A galinha ou o porco? O porco. Porque a galinha, ela dá somente os ovos e fica por fora. Ela deu a parcela dela, a contribuição dela. Já o porco não. O porco, ele se doa, ele contribui ele mesmo, a carne dele, a vida dele, para fazer o hot dog. Então, eis aí a diferença entre estar comprometido ou estar simplesmente envolvido. A palavra comprometimento, ela tem sua origem latina, compromittere, onde a expressão com significa junto, pro significa à frente e mittere significa enviar. Ela se refere a pessoas enviadas para agir em favor de alguém, um líder, um rei ou general, especialmente em questões militares, assim terem algum compromisso em algum acordo. Agora, trazendo para nós, como igreja, como soldados de Cristo e enviados do Senhor, nós temos, irmãos, o compromisso com quê? Com quem? O nosso compromisso, os irmãos já sabem, é com o Senhor. Nosso compromisso é com a sua palavra. Tal compromisso passa também pelo fato de como nos apresentarmos a Deus. Eu fiz a tradução aqui para os irmãos no introito, quando Paulo diz: procura apresentar-te a Deus aprovado. Paulo queria dizer: esforça-te, ó Timóteo, de forma árdua, em te mostrar digno da aprovação de Deus. O que é que Deus quer de nós, meus irmãos? Que nós nos esforcemos, que nós possamos estar comprometido com Ele, com o seu reino, com a sua palavra
e não simplesmente fazer como a galinha, que não contribui em nada a não ser dar os ovos para fazer o cachorro quente do americano. O que Deus quer de nós? Não somente que nós sejamos envolvidos, mas que nós sejamos de fato e de verdade comprometidos com a sua obra aqui na terra. Quem pode glorificar a Deus por isso? Aí eu pergunto, você está envolvido ou você está comprometido? Apóstolo Pedro, queridos e amados irmãos, em certa ocasião, embora ele ter sido chamado por Cristo, mas em algumas ocasiões na vida dele, ele foi um homem de altos e baixos, mesmo quando andava aprendendo com Cristo Jesus. Mas alguma vez, até fiz esse comentário em uma das leituras diárias, na semana passada, que Pedro, meus irmãos, ele oscilava muito. Às vezes ele ficava de largo. E Jesus chegou até a dizer: Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes tu me negarás. Ele ficou de longe. Cristão, o crente em Jesus, chamado por Deus, comprado e lavado pelo sangue de Jesus, que tem certeza da sua salvação, que sabe que o seu nome escrito está no livro da vida, ele não pode, meus irmãos, de forma alguma recuar, porque Jesus disse que aquele que põe a mão no arado não pode recuar, não pode voltar atrás, de forma nenhuma. Nós somos o que? Chamados pelo Senhor da glória, por Jesus, para uma tarefa brilhante, específica, especial, chamado para fazer, para contribuir, para cooperar, para colaborar com Ele em alguma coisa aqui na terra, no seu reino. É isso que Deus quer de cada cristão. Esforça-te de forma árdua em te mostrar, de modo que seja dignos de serem aprovados por Deus. Se nós olharmos no original aqui no grego, que vai nos trazer uma melhor interpretação desse versículo, Paulo, ele diz: procura, o termo original procura quer dizer espoldazon, ou seja, apressar, ser proativo, nas nossas palavras hoje, que é comum, ser aplicado, zeloso, cuidadoso, diligente, esforçado. Procura apresentar-te a Deus. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Ele estava dizendo para Timóteo que ele deveria fazer o seu melhor. O seu melhor, literalmente quer dizer, ser zeloso com a obra de Deus, com o trabalho de Deus, com aquilo que pertence a Deus, para ter certeza de que receberia a aprovação de Deus como um trabalhador. Bendito seja o nome santo do Senhor para todo sempre. Procura apresentar-te a Deus. Queridos e amados irmãos, é um privilégio nosso, de cada crente,
termos essas palavras de Deus direcionadas a nós também. O que Deus quer de cada um dos seus servos? Que nós procuremos com alegria, com zelo, todo esforço individual nosso para nos apresentar diante do Senhor nosso Deus. E nos apresentar diante de Deus não é se apresentar de qualquer maneira, de qualquer forma, de qualquer jeito, não de forma nenhuma. Nos apresentar diante de Deus dando o nosso melhor, fazendo o nosso melhor, dedicando o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, a nossa vida, aquilo que você tem de melhor, coloque diante do Senhor teu Deus. Procura te apresentar diante de Deus. Uma certa vez Paulo, irmãos, ele disse aos irmãos em Coríntios que ele temia ser reprovado diante de Deus. Nós temos que ter esse temor de jamais querermos ser reprovados diante de Deus, aqui na terra e também quando nós chegarmos no outro lado da vida, de nós não sermos reprovados até mesmo diante do tribunal de Cristo. Oxalá que cheguemos ao tribunal de Cristo, porque quem chega no tribunal de Cristo chega para a salvação, chega para a vida eterna, chega para participar das bodas do Cordeiro. Que Deus nos guarde, irmãos, para que não sejamos reprovados a tal ponto de chegar no juízo final, que aí é terrível, né? A gente passa o tempo todinho na igreja e ser reprovado para a condenação eterna não dá certo. Não é isso que Deus quer de nós. Então oremos a cada dia, quando entrares na presença de Deus, diga: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda, Senhor, cubra-me com teu sangue, Senhor, dá-me da tua graça, Senhor, opera na minha vida, tira de mim tudo aquilo que é palha, tudo aquilo que é feno, tudo aquilo que é madeira, tira de mim tudo aquilo que não agrada o teu nome, todo o empecilho, toda teia de aranha, embaraço, irmão Narciso, qualquer tipo de embaraço, tirai de nós, para que nós possamos estar purificados na presença dEle e entrarmos na presença de Deus com oração, com verdadeiro louvor e adoração, entrarmos na presença dEle com jejum, entrarmos na presença dEle com uma vida próxima a Ele, que possamos ter comunhão com Ele continuamente. Quem quer se apresentar diante de Deus dessa forma, diga glória a Deus. Aleluia. Procura apresentar-te. Essa palavra, irmão, apresentar, aqui, o que Paulo quer dizer para Timóteo, ele já está falando numa linguagem militar. Apresentar como o quê? Como soldado, linguagem militar. O soldado que se apresenta a Deus. Seja diligente nessas coisas. É que Paulo quer dizer para Timóteo: dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o teu progresso. Mas isso aqui, embora seja uma linguagem militar, trata-se de uma atitude voluntária, algo que Deus espera de todos nós, visto que nada em Deus se faz por obrigação, ou como se costuma dizer, à força. Trabalho para Deus, irmãos, não é um trabalho obrigado.
não é de qualquer jeito, não é simplesmente porque o pai, a mãe, o pastor, o líder do grupo, da mocidade, do círculo de oração, quer que façamos, mas primeiramente, meus irmãos, nos apresentemos a Ele de forma voluntária, de todo o nosso coração, fazendo para Deus, na presença de Deus. Deus se agrada desses sacrifícios desta forma. Procura apresentar-te a Deus, como pastor, como Paulo, de forma aprovada. Essa palavra aprovado no original, no grego, quer dizer dokimon, ou seja, testado como moeda, como ouro, não falsificado, como os falsos obreiros que atrapalham e causavam confusão nas comunidades cristãs. E por que Paulo estava falando isso a Timóteo? Justamente pelos falatórios, pelos falsos ensinos, pelas muitas heresias, queridos irmãos, que estava acontecendo ali no meio da igreja em Éfeso. Quando Paulo escreveu para Timóteo, Timóteo estava sendo pastor na cidade de Éfeso. Glória a Deus, como obreiro aprovado. Aí no capítulo 2, versículo de número 4, no versículo 4, ele diz que nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Não é assim, meus irmãos? Queremos agradar a Deus, nós não podemos nos envolver com as coisinhas deste mundo, desta vida. Ou seja, nós não podemos nos comprometer com aquilo que é passageiro, pecaminoso, efêmero. Nós não podemos nos comprometer com as coisas desta vida, porque, meus irmãos, vida mais. Quando você aceitou a Cristo como Salvador pessoal, você agora se tornou um forasteiro nesse mundo. Você agora se tornou um peregrino nesse mundo. Tudo é passageiro. Claro que devemos viver aqui, queridos irmãos, trabalhando, lutando até que Cristo volte. Mas nós temos uma certeza dentro do nosso coração, no profundo da nossa alma, que já já Jesus está voltando. Por coxinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Ele não tardará para buscar a sua igreja. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Estejamos preparados. Tudo aqui fica, é passageiro. Aquilo que a gente planta, vai ficar aqui. No céu, meus irmãos, teremos a vida eterna com o Senhor. É por isso que temos que plantar, não somente materialmente falando, mas temos que plantar espiritualmente. Plante no tesouro dos céus, plante para o reino de Deus, semeie na seara do Senhor. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Fale de Jesus, pregue a palavra de Deus, faça alguma coisa na igreja, ainda que seja simples, o teu trabalho, meu irmão, mas você faz de todo o coração. Você fazendo aqui, você está aumentando a tua coroa nos céus. Eu lembro-me agora de uma história, é real, é verídica, está naquele livro Discipulado Cristão, quando um pastor, irmãos, que era pregador de ganhar muitas almas para o reino de Deus, e houve uma revelação daquele pastor, quando ele cuidava da sua igreja, e ele foi arrebatado. Ele chegou no céu, e lá tinha também um membro da sua igreja, glória a Deus, uma irmã de oração, que gostava de orar, de interceder,
A vida dela era de intercessão. Enquanto o pastor pregava, a irmã estava orando. Jesus, salva almas através da pregação do teu servo. Usa teu filho nas tuas mãos. Abençoa ele. E a irmã contribuía. E quando chegou lá, irmãos, quando chegou no céu, viu-se várias coroas no céu, muitas coroas. E o pastor, quando chegou lá, viu uma coroa bonita, especial, a maior, a mais valiosa. Ele disse logo assim: essa aqui é minha. Porque quantas vezes eu preguei e orei por centenas e centenas de almas, milhares de almas. Eu orei, eu fiz a obra de Deus. Irmãos, foi quando o pastor se enganou. Glória a Deus. Aquela melhor coroa era para aquela irmãzinha do círculo de oração, que estava ali no banco, intercedendo pelo pastor, pelo ministério do pastor. Já não podia ir fazer muita coisa, porque já estava de idade, mas era uma exímia contribuinte no reino de Deus, através da sua fé, da sua dedicação. Não era do pastor, a coroa melhor ali era daquela irmã do círculo de oração, porque ela fazia de todo o coração para o reino de Deus. Faça a obra de Deus de todo o teu coração. Procura apresentar-te a Deus aprovado, não como uma coisa falsificada, meus irmãos, não de forma falsificada, mas genuína, verdadeira. É como Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 1, ele disse da seguinte maneira: sede meus imitadores, irmãos, como eu sou de Cristo Jesus. No original ali, imitadores, quer dizer uma cópia, não xerox, que não tem de forma nenhuma arranhão, mas algo original, da mesma forma, do mesmo padrão, do mesmo jeito. É isso que ele quis dizer. Nós não podemos ter cópia, nós não podemos ter, meus queridos irmãos, nenhum risco na nossa vida espiritual. Ou quando é triste, quando algum crente tem risco, quando algum crente tem alguma coisa que o mundo lá fora acusa. Eu contei na Luz da Aurora, no círculo de oração passado, irmão Luiz, eu estive ministrando, e com a bênção de Deus eu quero ministrar novamente essa semana lá no círculo de oração com as irmãs, quando um dos nossos pastores da nossa convenção, pastor Antônio Pedro Alves, meu pai na fé, aceitei Jesus na gestão dele, ali na cidade de Codó, um exímio ensinador da palavra de Deus, homem muito sábio. Ele não era tão douto, a cultura dele não era tão grande, mas na Bíblia Sagrada homem excelente, ministrante. Irmãos, nosso reverendo pastor Caetano Jorge Soares sempre fala do pastor Antônio Pedro como que foi um grande seminário para ele, e isso é verdade. Mesmo o pastor Caetano em Codó e o pastor Antônio Pedro jubilado, morava perto da casa pastoral, mas sempre estava lá conversando, e viajavam muito juntos para convenções também. Cuidou muito do pastor Antônio Pedro. Mas ele pregando, irmãos, numa igreja e falando do cuidado que o crente não pode ter risco na sua vida, que deve imitar a Cristo, Jesus em tudo. Ele deu o exemplo, olhou assim para um morro. Irmãos, está vendo aquele morro ali? Aí os irmãos olharam para o morro. Esse morro, aquele monte ali, se for colocado uma bandeira, vamos colocar uma bandeira transparente lá, em cima daquele morro, vocês vão olhar para o morro, será que de longe vocês vão enxergar essa bandeira transparente? De longe, como estava de longe do monte? Aí os irmãos responderam: não, nós não vamos enxergar, não vai chamar muita atenção. Mas vamos supor, a gente tira a bandeira transparente e bota uma bandeira preta ou vermelha e coloca lá bem cedinho. Aí quando a sociedade vier, irmão Adinaldo, e olhar para lá, será que vai chamar a atenção da sociedade? Sim ou não? Aí os irmãos: vai, pastor,
Vai, porque é preto e vermelho. Assim, irmãos, é a nossa vida espiritual. Dizendo na moral da história, nossa vida espiritual, enquanto você está bem com Deus, tua vida está pautada na palavra do Senhor, você está bem no meio da sociedade. Todo mundo te respeita. Que o crente, irmão, aonde ele chega, se tiver um fumante, o fumante respeita você. Isso já aconteceu comigo. Aconteceu com algum de vocês? Em respeito ao irmão, à irmã da igreja, ele apaga, ele esconde, em respeito. Agora vai errar, todo mundo vai te acusar, vai levantar o dedo para você e vai te reprovar. Vai te reprovar. Não foi assim com Pedro na Bíblia? Quando ele negou a Cristo, ele queria fugir e perguntar: tu é um deles? E Pedro disse: não, nem um conheço. Tu é um dos criados dele? Não. Mas alguém chegou para Pedro e disse assim: tu és um deles, porque o teu modo de falar te denuncia. Crente, meu irmão, ele tem que andar de uma forma que seja aprovado por Deus. Aleluia. Tenha a tua vida aprovada por Deus. Não deixe ninguém apontar o dedo para você, dizendo que você é um enrolado, dizendo que você é uma pessoa completamente aí que não dá o bom testemunho de Cristo, do bom cheiro de Cristo nessa terra, porque se envolve com alguma coisa do mundo. Não, meu irmão, mas mostre que você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia. Mostre que você faz diferença, que você brilha nesse mundo como crente genuíno, verdadeiro. Aleluia. E que espera a qualquer momento o arrebatamento da igreja para morar nos céus. Já vou encerrar. Aí Paulo diz mais: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar. Olha aqui a palavra envergonhar, que no original grego quer dizer anepaiskinton, ou seja, ter vergonha de um trabalho, aquele que não é aprovado por Deus. O que é que Paulo diz em Romanos 1,16? Porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Adore o nome de Jesus. Levante tua mão para o céu, que esse evangelho é poder de Deus, irmãos. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Isso aqui, meus irmãos, não se envergonhar. Isso aqui trata de timidez para fazer a obra de Deus. Nós não podemos ser tímidos, não no sentido da conduta, certo? Porque tem alguns irmãos tímidos, no sentido de proceder literal. Eu me sinto uma pessoa tímida muitas das vezes, certo, irmãos? Mas aqui está falando no sentido de fazer aquilo que é correto, daquilo que é certo, de ser intrépido, atuante. Você sabe o que tem que fazer? Não seja tímido, faça a obra de Deus. Porque o crente, irmãos, precisa ser, na verdade, intrépido na seara do mestre. A seara do mestre tem que ser intrépido, ele tem que ser atuante, ele não pode ser envolvido, ele tem que ser mais do que envolvido, tem que ser comprometido mesmo, ele tem que dar a vida dele. Aí entra a história novamente da galinha: não dê somente ovos, mas dê a vida. Aleluia. Paulo disse: já estou crucificado com Cristo, a vida que agora vivo, não vivo mais eu, mas eu vivo na fé pelo Filho de Deus, o qual se deu a si mesmo por mim.
Bendito seja o nome do Senhor para sempre. A tua vida tem que ser uma vida comprometida com o teu Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Aí ele entra mais para encerrar: que maneje bem a palavra da verdade. Essa palavra manejar, aí vem do original ortotomel. Isso lembra da palavra ortopedia. Aí cabe, meu irmão, ao obreiro, que ele estava dizendo para Timóteo, mas eu digo, cabe ao professor da escola dominical, cabe ao pregador da palavra de Deus, cabe ao meu irmão e à minha irmã que está aqui me ouvindo, em Cristo Jesus, aqueles que vão ouvir depois no vídeo, que o Carlos Jorge apronta e produz aí, para que outros também participem do culto conosco. Todos nós usar de forma correta a sua ferramenta de trabalho. O que seria de um pintor que não sabe usar o seu pincel? Hein? Aqui está dizendo, ter o sentido de dar o corte reto. Isso aqui quer dizer no original, como um agricultor que corta a terra, arando-a para a plantação de forma reta. É assim que o agricultor faz, e faz muito bem. O marceneiro que corta retamente a madeira bruta. E como ele sabe fazer, é só olhar para um banco desse aqui, e os irmãos vão ver a beleza de um banco que saiu de uma madeira bruta, corte certo, inteligente, do pedreiro que mede a terra retamente para fazer o alicerce, e que constrói um prédio como esse que nós estamos aqui. Queridos irmãos, tudo isso significa manejar bem. O que é que Deus quer de cada um de nós? Que nós manejemos bem a palavra de Deus. Ele estava falando aqui para Timóteo, porque as heresias eram muitas ali na igreja em Éfeso, certo? Os irmãos podem ver o contexto do texto sagrado, que ele está se referindo a isso. Ele disse: Timóteo, te dedica, estuda, glória a Deus, aprenda, seja operante no quesito a palavra de Deus, para confrontar as heresias que estão por aí afora, e até mesmo querendo penetrar, adentrar dentro da igreja. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Então maneje bem a palavra da verdade, manuseie o correto. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Para que, irmãos? Para que sejamos aprovados, para que nós, em momento nenhum, possamos ser desaprovados, desqualificados diante de Deus. Deus está no céu. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os injustos, não é verdade? Mas a Bíblia diz, eu acho bonito quando Deus olhou do céu para Moisés, e aquele episódio lá de Números, capítulo 12, me ajude aí os irmãos, parece que ali, quando Miriam, Arão e mais alguns ali queriam ser igual a Moisés, onde Deus escolheu um líder para ser o líder, que é Moisés, e eles queriam ser igual, estavam já confrontando o poder da liderança de Moisés, e Deus não gostou disso. Moisés falou com eles, mas Deus disse para eles, disse: Arão, Miriam, sai daí da tenda, venha para cá, e começou a dizer para eles, ensinar de forma pedagógica,
que a liderança não era deles, a liderança era do homem de Deus, onde Deus colocou Moisés para ser líder. Tem muita gente, irmãos, querendo confrontar líderes. Isso é perigoso. Deus nos guarde de alguém chegar e querer apontar o dedo para um líder, dizendo, até querer dizer que os teus dias estão contados. Isso, irmãos, é muita petulância. O que Deus fez? Ensinou eles. Miriam ficou leprosa, certo? Veio o castigo sobre eles, perderam algumas coisas ali. Naquele momento, irmãos, leiam esse texto sagrado de Números capítulo 12, e depois Moisés foi ter que orar por ela, para que ela fosse curada novamente. E eles pediram misericórdia, pediram o perdão de Deus, certo, meus irmãos? Mas aí Deus disse assim para eles: olhaste tu para meu servo Moisés, que foi fiel, que é fiel em toda a minha casa. Ô testemunho bonito, irmãos. Será que Deus pode olhar lá do céu para o seu trabalho, para o seu coração, para a sua vida? Aí Deus olha para a irmã Maria, para o irmão Pedro, Deus olha para o irmão Joimar, Deus olha para a irmã Onete, para a irmã Francisca, para a irmã Edileuza, para o irmão Luiz, e ele diz assim: esse aí sim é fiel em toda a minha casa. Quem pode adorar a Deus por isso? Então diga isso para Deus: Deus, permita-me, diante daquilo que o Senhor me deu, aquilo que o Senhor me proporcionou, a eu ser fiel a Ti, a minha vida, ser fiel a Ti em tudo. Nós temos que deixar que Deus possa testemunhar de nós, irmãos, testemunhar de nós. Fica esta palavra de Deus para cada um de nós nesta noite. Te levanta um pouquinho do banco, por favor. Descanse o banco um pouquinho, já vamos encerrar o culto. Aleluia. Coloque a mãozinha no teu coração. No teu coração. Feche os teus olhinhos agora em nome de Jesus. Aleluia. Faça uma oração ao teu Deus. Faça uma oração ao teu Senhor. Faça uma reflexão nessa noite. Diga alguma coisa para Ele. E diga: Deus, que eu não possa de forma nenhuma ser achado como desqualificados diante de Ti. Que nós não possamos ser achados, meus irmãos, como desqualificados no nosso trabalho, no nosso empenho, na nossa vida, no nosso modo de viver, no nosso trabalho para o Senhor. Que possamos dar o melhor para o nosso Deus, que possamos produzir o melhor, que possamos ser bênçãos para Deus, para o nosso próximo, para esta sociedade, que possamos ser verdadeiros colaboradores do reino de Deus. O privilégio é sermos ajudadores de Deus, auxiliadores de Deus. Aleluia. Ó Senhor da glória, que o teu Espírito Santo nesta noite possa pairar, porque já está na vida de cada um dos teus servos, está no coração de cada um dos teus servos, mas que possamos ser nesta noite chocados pelo teu Espírito Santo. Oh, em nome de Jesus, nos ajuda. Ajuda-nos, ó Deus, a nos apresentar diante de Ti como crentes aprovados, que em nada possamos nos envergonhar, mas que possamos manejar bem a palavra da verdade.
Abra, Senhor, o nosso coração, o nosso intelecto, a nossa vida. Dá-nos um espírito apaixonado pela Tua palavra também. Dá-nos aptidão pela Tua palavra nessa noite. Dá sede de Ti, sede da Tua presença, sede da Tua glória. Dá-nos a sede que Moisés teve. Moisés teve todos os privilégios. Talvez, Senhor, ele possa até ser, naquele momento, meninado, como alguns dizem, dizendo: Senhor, agora eu quero mais, eu quero ver a Tua glória, eu quero Te ver de face a face. E foi até repreendido por Ti, mas porque o desejo nosso, Senhor, de sermos parecidos contigo, de quanto mais queremos estar na Tua presença, mais queremos o Senhor, mais queremos nos aproximar, mais queremos nos santificar. Eu Te peço agora que Teu Espírito Santo possa colocar em nossos corações o desejo ardente pela Tua palavra, para sermos apaixonados pela Tua palavra, sede de lermos a Tua palavra e aprendermos dela todos os dias, aleluia, para que possamos chegar, como Paulo disse a Timóteo, que maneje bem a palavra da verdade. Bendito seja o Teu nome para sempre. Queremos ser mais apaixonados por Ti, Senhor. Ajuda-nos a sermos mais santos, consagrados, a fazermos diferença. Nos ajuda, nos ensina a nos aproximarmos melhor de Ti, para a glória do Teu nome. Usa o Teu servo, usa a Tua serva, usa a Tua igreja, ó Deus, nessa cidade, os Teus obreiros, cuida de cada um deles, os Teus trabalhadores, semeadores da Tua palavra, para que possamos expandir mais, para que possamos ser ganhadores de almas, para que possamos ser cuidadores de almas, para a glória do Teu nome. Debalaia, cantalaia, xandalaia, tchepalaia, debalaia. Renova-nos nesta noite em Ti, para a glória Tua, meu Pai, é que Te oramos, em nome de Jesus Te agradecemos. Soberano sobre a terra, sobre os céus Tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo, Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus Tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens,
Peço oração pelo Joimar Júnior. Quero dizer para a igreja que ele já está em casa. E aquilo que colocamos na mão do Senhor, o Senhor tem cuidado. Quero dizer que ele está bem, mas precisa das nossas orações. Eu louvo a Deus pelos aqueles que estiveram orando pela vida daquele rapaz, daquele Senhor, meu Pai. Que Deus continue a vos. Queremos louvar o Teu nome, Deus. Queremos te engrandecer a Ti na beleza da Tua santidade. Queremos nesta noite, Senhor Deus, ser grato a Ti pela Tua bondade, pela Tua misericórdia para com as nossas vidas. Deus, neste momento eu quero louvar o Teu nome pela vida do meu filho, pela vida da Tua igreja, Senhor, que até aqui o Senhor tem nos ajudado, Senhor. Até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem estado conosco, Senhor. E, Senhor, continua, Senhor, nos abençoando, nos dando graças, Senhor, derramando da Tua graça, da Tua misericórdia para com as nossas vidas. Deus amado, venha abençoar, Senhor, aqueles, Senhor, que nesta noite não vieram, Senhor, para a Tua casa. Que você venha, Senhor, estar com ele, venha criar o desejo de que eles possam estar na Tua casa, na Tua presença, te louvando e glorificando o Teu santo e maravilhoso nome. Porque não existe outro lugar, Senhor, o melhor lugar é estar na Tua presença, na Tua casa, te glorificando, te exaltando, bendizendo a Ti, Deus, na beleza da Tua santidade. Ó Deus amado, derrama do Teu poder, da Tua graça sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo. É o que nós te pedimos e te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todas e todos agora e sempre. Está encerrado, queridos. Deus abençoe a todos.